Existe por aí muitos mitos e verdades que envolvem o mundo da produtividade da organização. Aqui nesse podcast, eu entrevisto especialistas de diversas áreas a fim de quebrar todas essas crenças e te ajudar a finalmente ter um estilo de vida produtivo. Seja muito bem-vinda a esse vídeo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Antes de iniciar o vídeo, eu quero te chamar aqui, te convidar para fazer algumas coisas que podem me ajudar a alavancar, o meu canal e também ajudar a compartilhar mais esse conteúdo incrível e de muito valor. A primeira coisa, eu quero que você deixe o seu like, já deixe o seu like aqui para me ajudar. Quanto mais like vocês deixarem, mais esse conteúdo se expande e chega a mais pessoas. Outra coisa também que eu quero pedir é para você compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga, né? Quando a gente compartilha o vídeo, a gente tá distribuindo conhecimento, a gente tá distribuindo amor, que é mostrando pra pessoa que a gente quer que ela evolua. Então já compartilha esse vídeo com a sua amiga, com aquela amiga que você realmente acredita que vai mudar a vida dela. E também quero pedir para você se inscrever nesse canal, se inscreve aqui, porque toda vez que subir vídeo você vai ficar sabendo. Além disso, ativa as notificações para que sempre que tiver conteúdo novo por aqui, você receba a notificação no seu celular. E também já deixa o seu comentário aqui embaixo. Deixa aqui pra mim o que fez sentido pra você dessa aula, o que você vai utilizar no seu dia a dia. Isso verdadeiramente me deixa muito feliz. E agora vamos lá pro vídeo. Oi, gente, sejam muito bem-vindas ao podcast Descomplicando. Aqui a gente desvenda os mitos e verdades das áreas da produtividade da organização para que você, aí, empreendedor e profissional liberal, consiga atingir seus objetivos, tirar o seu plano do papel e, com isso, ser muito mais produtiva, finalizando aí 100% das suas tarefas diárias. E a gente sabe que não é uma coisa muito fácil assim. Mas aqui é o nosso momento, né, de acolhimento, de falar sobre as dificuldades, obstáculos aí que a gente vive na vida empreendedora e de profissional liberal. E hoje eu tô aqui com a Tawane, psicóloga maravilhosa, que vai auxiliar a gente aí a diminuir essa tal da cobrança, essa cobrança excessiva que a empreendedora e a profissional liberal vive aí. Oi, Tawane, tudo bem? Oi, tudo bem? E com você? Tudo jóia. Tawane, eu queria te perguntar, assim, aproveitando, né, que é uma visão de uma psicóloga, né, estudiosa aí da mente, por que a gente se sente essa necessidade tanto de se cobrar tanto quando a gente empreende, assim? Essa necessidade de estar constantemente se cobrando, se autocobrando, porque a gente tem que ser mais, cada vez mais, e essa necessidade, assim, qual que é a tua visão em relação a isso? O que acontece, né? Quando a gente decide empreender, a gente tem uma visão muito grande, né? E algo que está muito assim no mundo de hoje em dia é aquela questão do fast food, né? As coisas acontecendo do dia para a noite. É algo que está na nossa cultura, né? E por a gente ter uma visão muito grande, a gente precisa ter os passos, né? E a gente quer chegar lá logo. Então a gente acaba se cobrando mais também. E por quê? Se a gente não se cobrar, quem vai cobrar a gente? Exatamente, né? A gente não tem um chefe ali atrás da gente falando, ó, faça isso, faça aquilo, ó, você tem que entregar isso, entregar aquilo, né? E aí a gente acaba tomando essa posição de executora e de cobrança também, né? De chefe, né? Então a gente tem esses dois cargos. O que é autocobrança para você, assim? Vou falar um pouquinho do que eu acho que é para mim, tá? O que eu vejo, né, no campo de batalha aí, sendo uma mulher empreendedora. Para mim, a autocobrança, ela é quando eu me cobro em excesso por resultados que não estão totalmente ligados diretamente a mim. Então, por exemplo, aumentar seguidores no Instagram, ter mais comentários, pessoas buscando o meu serviço ou o meu trabalho, por exemplo, aumentar as pessoas no meu YouTube. Tudo isso eu tenho uma parcela de responsabilidade, que é o quê? Produzir melhores conteúdos, dar o meu melhor ali, ajudar as pessoas, né? Fazer esse processo dentro lá do funil de vendas, né? Onde a gente dá o nosso melhor com o intuito do quê? De atrair mais pessoas e fazer com que elas futuramente virem
nossos clientes. Mas eu tenho uma responsabilidade até certo ponto. Agora, a outra parte, onde a pessoa vai decidir se ela vai me seguir ou não, se ela vai estar ali consumindo meu conteúdo ou não, se ela vai me procurar para ter um serviço meu, não tá totalmente ligado a mim. E o que eu percebo, né, nós empreendedoras, a gente quer ter o controle de tudo. A gente quer ter o controle do que a gente tem responsabilidade e do que a gente não tem total responsabilidade. E, você acha, assim, para mim, a autocobrança, ela vem muito disso. De querer ter esse resultado que não está totalmente ligado à minha responsabilidade. O que você pensa, assim, Tawane? Você tem a mesma visão, assim, do que eu tô falando? O que você acha? Ou tô doida? É que assim, a autocobrança, ela primeiramente é um conceito. E, de certa forma, ela tem uma função adaptativa, né? Mas aí a gente vai para quando ela é em excesso. Porque o conceito de autocobrança é eu cobrar a mim mesmo. Uhum. Só que o que acontece com muitas pessoas, né? Quando elas exigem de si, quando elas são ali elas por elas mesmas, elas acabam excedendo isso, né? E algo muito interessante, você falou a questão do controle. A gente não tem o controle das coisas, mas por nós sermos nós, por nós mesmos, né? A gente acha que tá tudo nas nossas mãos, porque é você que executa, você que faz. Mas aí, igual você falou, eu faço conteúdo, busco ter qualidade, né? Analiso, né? Até a questão da autocobrança, autoanálise tá aí, né? Legal você olhar o que tá, o que você quer. Mas aí quando você acha que você tem que ter o controle dos resultados, aí já entra naquela loucura de meu Deus, o que tá acontecendo? Será que eu não tô crescendo? Será que eu tô? E aí já entra naquela ansiedade toda e já começa a vir algumas paranoias na cabeça. E também eu enxergo muito, né, que a autocobrança, ela cresce um pouquinho quando a gente acaba se comparando. Ah, porque total. tem muita gente no mundo. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, tá? Sobre a nossa comparação. Quando a gente começa a se comparar, isso aumenta a nossa autocobrança? Porque a comparação é uma porcaria, né? Pra mim é o maior defeito da vida, assim, é o que mais faz a gente cair, assim, real, né? E assim, você acha que esse alto nível de comparação, porque fulano já tá lá não sei aonde, porque fulano tá conseguindo vender muito, porque fulano tem tantos mil seguidores, e para nós empreendedoras, os números são importantes, por isso que eu tô falando sobre isso, a gente analisa muito, igual a Tawane falou, mas quando a gente começa a se comparar com pessoas que estão muito longe do nosso nível, né? Porque a gente não se compara com pessoas do mesmo nível que a gente vai se comparar com quem tá lá grande, né? Isso aumenta a nossa autocobrança, autodestruição muito. até, né? Muito, 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 principalmente porque as pessoas elas são diferentes, não tem. É muito injusto o jogo da comparação, né? Porque assim, a oportunidade que o outro tem, às vezes eu não tenho, o recurso que ele tem, às vezes eu não tenho, né? Então, assim, quando eu me comparo com o outro que é totalmente diferente de mim, eu caio. Porque sempre vai ter alguém que tá na minha frente, né? E eu acho que pior que isso, eu me desconsidero. Me desconsidero muito porque eu paro de ver o quanto eu cresço e vejo do outro. Então. Mas eu não sei, por exemplo, às vezes eu comecei há 2 anos, o outro tá há 5. Então, como que eu me comparo? Só que tá muito mais tempo no mercado que eu, não faz sentido. E talvez você também, né, nesses 2 anos, possa ter gente que tá maior que você dentro de 2 anos também. Só que o que acontece? Talvez ela não tropeçou tanto quanto você tropeçou nesse caminho. Talvez ela já tinha mais direção, talvez também ela já tinha mais concretude daquilo que ela queria. E a gente talvez tá ali na parte de tropeçar, tá ainda entendendo o que a gente busca, né? Então tem muito disso também, né, Tawane? Por isso que a cobrança é injusta. Sim. A comparação, sim, né, também injusta. A comparação. E também a questão de que, cara, são pessoas totalmente diferentes, com demandas totalmente diferentes, sabe? Por exemplo, às vezes o outro, ele não tem uma urgência de, sei lá, precisar fazer algo menor para ter um salário, né? Às vezes ele tem, né, principalmente condição financeira melhor, e vamos supor, aqui na internet, consegue pagar uma equipe, um editor, então assim, já tem tudo mais esquematizado. Tem outro que precisa fazer tudo sozinho.
né? E mesmo assim, por exemplo, o outro. Ah, vamos supor que ele já tinha uma habilidade para mexer com vídeo, ou já tinha estudado isso, teve influência de tal pessoa. São muitos fatores que tornam tudo muito injusto. Porque a gente não conhece os bastidores da outra pessoa, né, Tawane? A gente só vê ali o palco, né? A gente só vê o que a pessoa está postando, mas a gente não sabe os bastidores. E assim, Tawane, assim, principalmente nós, né, que somos empreendedores, e a gente sabe que tem que estar na internet, a gente tem que estar ali postando. Você que a gente tem que ser empreendedora digital hoje. Difícil você não ser, não tem como não ser. Independente se você quer alavancar aí a venda dos seus serviços, você quer profissional liberal, se você quer aí ter vendas de cursos, ou mesmo que se você tem produto físico, né? Não é o meu foco aqui, é mais empreendedoras digitais, mas se você é empreendedor e tem produto físico, também você precisa estar na internet, então não tem como. E estar na internet é o quê? É criando conteúdo. E assim, Tawane, você acredita que por isso, sabe, às vezes não ter ali uma curtida, um comentário, e aí você vai no outro e vê que ele tem um monte de curtida, um monte de comentário, começa a gente a questionar o nosso trabalho, a questionar se a gente é tão boa quanto deveria ser, a questionar se a gente realmente dá conta daquilo que a gente gostaria de fazer? Certeza. Muito, 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 muito. Porque a gente começa a achar, às vezes, que a gente tá fazendo não tem sentido, né? Porque se eu tivesse, por que eu não teria o mesmo resultado que outra pessoa tem? Né? O que está diferente? O que mudaria? O que faltou? O que isso? O que aquilo? E aí já surgem várias questões. Só que é muito importante a gente sempre se olhar, não olhar só os resultados, né? Se olhar para você como pessoa, como que tá a sua vida hoje e como que você estava ontem? Às vezes ontem você tinha menos, ou até mais, às vezes acontecem várias flutuações, mas sempre olhar para si, sabe? Para os resultados que você já teve. Não, e até não é saudável, né? Eu lembro que uma das coisas que a gente falou na nossa consultoria foi parar de seguir perfis. Exatamente. É legal ter alguma inspiração, alguma coisa assim, mas a gente precisa muito saber aquilo que tá fazendo bem pra gente e aquilo que não tá fazendo bem. E acho que mais que isso, o autoconhecimento sempre é muito importante, porque, cara, não tem ninguém como eu, né? Ninguém que vai ter propriedade para falar algo como eu, entre outras coisas, né? Então, assim, eu tenho meu espaço. E eu tenho o meu jeito de fazer as coisas. E o outro tem o dele. Às vezes também eu penso nisso. As pessoas, né, que são o meu público, que são a minha persona não me achou ainda, né? Ou, isso também, enfim. eu penso igual também, porque talvez a nossa persona, a pessoa que a gente quer atingir, a pessoa que a gente quer falar, talvez não chegou até a gente, até por isso que existe anúncios, né? Existe toda essa parte aí de tráfego pra gente entregar exatamente pra nossa persona. E aí a gente tá ali no orgânico, fazendo de tudo pra chegar assim, sem distribuir, a gente sabe que não é uma realidade, né, das redes sociais hoje. Hoje elas não entregam, né, tudo que a gente produz, então a gente tem que sim pagar para isso, e tá certo, porque são empresas, tem funcionários, exatamente como qualquer empresa, tá? Então a gente tem sim que patrocinar isso, porque é a forma de locomoção tanto do nosso negócio quanto do deles, né? Então sim, eu acho que é correto, né? A gente é empreendedora, a gente tem que pensar dessa forma, diferente de quem é só influenciadora, né? E eu vejo isso também, às vezes a gente tá se cobrando, igual eu disse, a gente vai até certo ponto, mas existe um outro ponto que a gente precisa ir além. E aí você se cobra por aquilo que você não tem controle. Exatamente isso, você não tem controle se o Instagram vai entregar suas postagens. Então, como se cobrar em relação a isso? Algo que é muito importante é você ter objetivos claros, ter plano de ação para você saber para onde você está indo. Isso foi algo assim que mudou minha vida. Porque se você não sabe o teu caminho, como você vai saber o que você está fazendo de forma efetiva? E onde você aprendeu isso? Na consultoria. Aprendeu o plano de ação na consultoria que ela fez comigo, né, gente? Até um pouco antes a gente estava falando sobre isso. Então, isso é importante, isso que a Tawane falou. Quando você tem um plano de ação, quando você sabe exatamente os passos que você tem que dar, o que acontece? Você sabe que é um processo. E aí você se cobra por aquele processo, por aquilo que você tem que executar naquele momento. E assim, tem o lado bom da cobrança, né? A cobrança não é só ruim.
O lado bom da cobrança que eu vejo é exatamente isso, a gente fazer com qualidade aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer fazer. Não é perfeccionismo aqui, hein, gente? É qualidade, que é diferente de perfeccionismo. Qual que é a sua qualidade, né? O que você pode fazer para melhorar, mas dentro do que você pode fazer. Nada de perfeccionismo aqui. Então, assim, faz com qualidade, faz com cuidado, faz pensando no outro. Então, a cobrança, ele tem esse lado positivo também. Geralmente, as pessoas que mais se cobram é as que têm mais sucesso. Só que tem o outro lado negativo aí, né, Tawane? Que é justamente as doenças mentais da quantidade de autocobrança que a gente tem. E o que pode causar, Tawane? Assim, você que tem mais clareza sobre isso, assim, o que pode causar você tem uma autocobrança excessiva? Que tipo de doença a gente pode ter, assim, mental, assim, em relação a isso, tipo, depressão, ansiedade? O que a gente pode ter? Sim, muita. Nossa, aqui já abre um leque muito grande, né? Mas só falando um pouquinho mais outra parte entrando nessa, porque a questão da comparação e de olhar para você mesmo, né? Porque o caminho é seu e ele é único, ele é só seu. Sim. A qualidade, né, é sua. Então você compara o ponto que você estava e o ponto que você está agora. Então, assim, é muito um olhar para si mesmo. E você, com você, te respeitando, respeitando o seu caminho. E aí, quando você não respeita o seu caminho, a sua ansiedade cresce, o seu nível de trabalho fica extremamente exagerado, você não consegue realizar ele com qualidade, você fica até com um burnoutzinho, né? Nossa, total. E assim, algo que você amava começa a se tornar aversivo para você. Nossa, você começa a ter raiva do trabalho. Eu já vi muito isso acontecendo, assim. Não aconteceu comigo, tá? Mas aconteceu quando eu trabalhava ainda como... Só te interrompendo, que você falou sobre isso, Tawane, sobre o burnout que dá quando você... Mesmo que você ame o que você faz. Eu sou contadora, né? Não sei se vocês sabem. Eu já falei em vários podcasts, eu sou contadora e coach, né? E assim, quando eu trabalhava em escritório, eu trabalhei por 9 anos, aconteceu com um chefe meu. Ele ama o que ele faz, ele ama a contabilidade, assim, dá pra ver nos olhos dele. Só que o excesso de cobrança que ele colocou em cima dele, ele teve estado de burnout e chegou a desmaiar dentro do escritório. E aí ele passou a odiar o que ele fazia. Igual você falou, aí ele começou a regredir. Ao invés de... Ele começou a se questionar, na verdade. Será que realmente era aquilo? Será que realmente ele gostava daquilo? Olha que louco. Sim. Sim, e nisso também vem a ansiedade, né? O transtorno ansioso. Às vezes a gente tem crise de pânico, que começa a não conseguir respirar. A depressão, que você não quer sair de casa. E, poxa, como que algo que você gostava, que te fazia sentido, começa a ter algo negativo. E muitas vezes também, né? Não só doenças psíquicas, doenças físicas também, que você não tá se cuidando, você não tá se respeitando. Então afeta, assim, o teu geral. Geral, assim, na sua vida, assim, pode afetar até os seus relacionamentos, né, com o marido, filhos, pais, né? Olha que louco, olha como que o excesso de cobrança, ele acarreta várias áreas aí da nossa vida, né, do que a gente faz, e não só ali do nosso trabalho. E por que você acha que nós, empreendedoras, assim, aumentamos muito esse nível? Além da comparação, mas quais são os outros fatores, né, da gente ser o nosso próprio chefe e tal, quais são os outros fatores que você acha que a gente aumenta tanto essa autocobrança, assim? É que o mercado, né? O mercado não ajuda. A internet, ela muda todo o tempo. Hoje as informações, elas estão muito rápidas, tudo tá muito rápido. Uma hora é e outra hora não é. Então, assim, é uma demanda muito grande também de fora para dentro, né? E é muita aquela ação, quando você não se olha, você acaba caindo nisso. E é importante você entender como que tá a cultura e como as coisas estão, né? Porque senão a gente acaba perdendo a nossa essência também. Né? E a essência é o quê? A alma do negócio, porque quando a gente empreende, a gente coloca o nosso coração ali. Total. E a nossa identidade que gera resultado nas pessoas, né? Não só a qualidade, mas é que assim, a nossa identidade faz o outro se conectar com a gente. Então, é uma questão da cultura, né? A cultura que tá ali, ó, te cobrando, né? Te mostrando, olha só, fulano conseguiu e fez hoje nem tem mais 6 em 7, né? Tá tipo 7 em 7 2 agora. horas. Não, ou em 2 horas. Sim. Tem gente que faz 7 em 2 horas. Então, fulano fez em 2 horas. E cadê você? Cada vez o mercado tá, ó,
E aí você se Mais, vê lá mais. pequenininha, começando agora, fazendo seus primeiros R$ 1.000 ali. E aí você fala, caraca, eu sou ninguém. Aí você vai diminuindo e fala assim, nossa, não sou Sim. nada, né? Até quem tá vendo aqui no vídeo, Isso. eu abaixei para mostrar como que a gente se sente. A gente vai se diminuindo. E eu acho que o pior disso, né, Tawane, em relação a isso, eu vi uma aluna minha, né, passar por isso, em questionar o que ela amava fazer. Igual a gente estava falando, né? Acho que quando a gente começa a questionar e questionar se aquilo que a gente entrega é bom o suficiente. Já perguntou? Não sei, Tawane, eu tô abrindo meu coração. Eu já me perguntei várias vezes se aquilo que eu estava entregando era bom o suficiente. Constantemente, né? Até, né, porque o processo psicoterapêutico ele é muito único, muito da pessoa, né? Então, assim, tem alguns pacientes que eles demoram um pouquinho mais. Aí, meu Deus, será que eu tô fazendo o que tá certo, né? Será que eu tô alcançando o conteúdo na internet, né? Cara, será que as pessoas estão pegando? Será que tá fazendo sentido? Porque senão eu quero resultado, eu quero que as coisas que eu façam sentido. Então, você para assim e fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Será que tá indo? E aí, o que acontece? O maior malefício disso é a gente para. É quando a gente para no meio do caminho. Sim, sim. A autocobrança faz com que a gente desista, né? Sim. Porque você não tá se avaliando direito, né? Outra coisa que é muito interessante também, né? Cara, tem gente que não tem o sonho de fazer 7 dígitos. Que assim, não precisa. Tem como você ter uma vida super legal sem ter feito 7 dígitos. E aí você tá se cobrando por um negócio que nem te faz sentido. Exatamente. Não que você não possa desejar, sabe? Não que você Sim. não possa querer. Não é isso que eu e a Tawane tá falando. E nem que é errado. Nada disso. Na verdade, é que a gente tem que nos cobrar dentro do nível que a gente está nesse momento. Pode ser uma coisa que a gente almeja daqui a um tempo e tal, mas não cobrar que a gente, tipo, ai, beleza, tô começando hoje, amanhã eu já tenho que ter isso. É que nisso também eu penso que não é todo mundo que quer. Por exemplo, para a vida que algumas pessoas querem, elas não é algo que elas querem. Tipo, algumas querem ganhar, sei lá, 10 mil por mês e elas são super felizes com isso. E até o esforço, né, é o que elas querem. Mas às vezes elas acabam se cobrando por elas não estarem com 7. Mas se elas forem olhar para elas mesmas e não se compararem, não é algo que o coração dela quer. Por isso que a comparação é uma porcaria, né? A comparação é realmente uma porcaria. Por isso que a gente tem que ter. Por isso a importância de ter um objetivo claro, né, Tawane? Sim. Igual a gente falou na consultoria e tal. Porque quando você tem um objetivo claro, você consegue. Não, beleza. Pode ser que esse curso ou esse método vai me levar a ter isso. Mas eu vou lutar para ter esse primeiro aqui, que é o mais importante para mim, entendeu? E aí você começa a ter clareza da onde você quer alcançar nesses primeiros passos, né? E não se cobrar tanto assim em relação já ao último resultado. E eu vejo, Tawane, que a gente se cobra muito ao resultado e pouco ao processo. Sim, sim. Por exemplo, a gente não entende que para ter um resultado existem vários passos, né? E existe o resultado final, mas existem vários resultados também dentro do resultado final. E a gente às vezes ignora eles. E só que assim, o processo ele é extremamente importante, por quê? Porque ele nos molda, né? Sem o processo não tem como eu chegar no final, sem eu valorizar cada partezinha. É isso. Né? Porque tudo aquilo que eu carreguei, que eu carrego de pouquinho em pouquinho, é o montante, né, que faz o outro acontecer. E se eu não valorizo, eu nem desfruto da minha vida. E aí vem a cobrança, porque você também não tem teu tempo de lazer, você não respira, e aí você surta. Exatamente. Aí, além de se cobrar pelo trabalho, você se cobra por não estar com a sua família, por não estar cuidando da sua saúde, por não estar se cuidando. E sim, realmente, assim, o que eu mais vejo, e eu falo muito isso nas minhas redes sociais, e é o que eu acredito, a gente não pode se cobrar pelo resultado. Ter uma meta é fundamental. Ter metas são fundamentais. Só que para que você chegue àquela meta, você tem que ter um processo, tem que ter um plano de ação a seguir. E não adianta você só... E o que acontece muito com as pessoas? Principalmente início de ano.
A pessoa põe as metas, põe a meta lá de faturamento da empresa de, sei lá, vamos supor que ela quer faturar nesse ano inteiro R$ 100.000. E ela colocou essa meta. E ok, e simplesmente isso. Ela não criou um plano de ação para que ela alcançasse esses 100 mil faturados no ano. Ela não colocou cada processo pequenininho que ela ia ter que fazer diariamente para ela alcançar aquele resultado. E aí ela foca muito no resultado e nada no processo. O que isso acontece? Autocobrança, ansiedade, ela vê que ela não está saindo do lugar, ela não consegue dar o primeiro passo. Ela não vai para lugar nenhum, fica paralisada, extremamente ansiosa. Que é exatamente o que eu sempre falo, que é a síndrome da Alice, né? Que é quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E aí a gente fica que nem barata tonta mesmo, correndo em volta do rabo e não sai, não consegue sair do lugar. Então a autocobrança, né, para nós empreendedoras, ela tá muito ligada a isso, a comparação, a você ter que ser a sua própria chefe, a você entender em qual nível a sua empresa está. Então não adianta também, por exemplo, eu estou no nível iniciante, eu estou no nível avançado. Vamos supor que você está aqui no início, né? Ali no começo, os aspirantes a empreendedorismo, as pessoas que querem começar a empreender, e ela já querer fazer coisas que a pessoa que está no nível avançado, ou seja, que já faturou tanto na empresa, está. E aí ela começa a querer fazer aquilo e pula etapas. Você acredita que o fato de pular etapas também aumenta muito a nossa autocobrança? Sim, até porque existem etapas que a gente precisa passar. Se a gente não passou, a gente tem que dar uma voltada. Eu acredito muito nisso. E é muita desvalorização de si, porque é algo que eu acredito muito que eu preciso cuidar de mim como pessoa para ter resultado. Se eu não estiver bem, meu resultado não vai estar bem. Exatamente. A partir do momento que eu pulo, né, que eu vou, eu me desrespeito. Então isso está fazendo muito mal para mim. Então cada dia mais eu acabo me adoecendo. E eu não respeito, é questão do respeito próprio. Eu tô totalmente tirando o foco de mim sem entender quem eu sou, quem eu quero, só olhando ali pro outro ou para aquilo que nem me faz sentido. Exatamente. Então, assim, é quando a gente se cobra nesse excesso, assim, de nossa, não, porque não tá perfeito o suficiente, porque não é o momento certo, porque não, eu não sou boa, porque eu não sou tão boa assim no que eu faço, porque eu não li os 100 livros que deveria ter lido para conseguir executar a minha profissão. Você já viu isso, né? Que com certeza aí, dentro do coaching, né? Tem muito essa comparação, porque o coaching, por cultura, é uma pessoa que lê muito, assim, que tem muitos estudos baseados em livros, assim, né, por cultura da profissão. E aí você começa a se questionar e falar, meu Deus, eu não consegui ler tudo esse tanto de livro ainda, ai meu Deus, a pessoa vai me questionar se eu já li aquele livro, eu vou falar que eu nunca li, oh meu Deus, e aí o que acontece? Aí você sente que você não preciso ler em uma semana, não, eu preciso ler nossa, tem 2 dias, preciso terminar 2 dias porque eu preciso estar preparada para aquilo. Quando na verdade, né, o processo, o que você sabe da tua profissão é mais sobre a experiência, né? Não que não seja necessário ler, é sim. Só que ler por ler é uma coisa. Estudar aquilo que você está lendo é totalmente diferente, né? E assim, demora muito mais quando você pega uma coisa para estudar. Não é? Sim. Você sente isso dentro da psicologia? Sim. Que é uma área também de estudos baseada em pesquisa e tudo mais? Nossa, bastante. Até porque tem muita coisa mesmo. Nossa, e curso, né? Psicólogo ama curso e ama livro. É uma área que você ganha muito dinheiro. Então tem curso de técnica tal, tem outro negócio, e o negócio fica, meu Deus, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Nossa, já aconteceu muito com isso, né? Quando eu comecei, tipo, quem sou eu na fila do pão de psicólogo? Mas aí eu comecei, e nisso eu comecei a perceber, e eu me desvalorizava muito. Ficava tipo, não, porque, terminou a faculdade, não tem pós, não tem isso, não tem aquilo. Mas aí eu comecei a perceber que, cara, eu já tinha muita coisa. E aquilo que eu tinha, eu poderia fazer o melhor que eu pudesse com aquilo que eu tinha. Exatamente. E eu vi muito resultado, sabe, nos meus pacientes, com aquilo que eu fazia. E eu fico, assim, muito surpresa, né? Eu comecei a ver os resultados dele e falei, gente, não, eu tô fazendo melhor que aquilo que eu tenho. Eu não tenho tudo, 551 mil cursos, mas, cara, eu tô fazendo muito bem com aquele
pouco ali os princípios, né? Tô me guiando E e tô que tendo não é resultado. pouco. E não é Não é pouco, pouco. porque se você for parar, né? Quando eu tava com a minha coach, né? Justamente, depois que eu me formei em coach, eu fui fazer coach, tá? Pra eu ter mais confiança, né? Justamente para ganhar confiança de atender. E aí, quando eu tava lá dentro do processo, ela fez uma parte comigo onde eu somava tudo que eu já investi em conhecimento. E sem brincadeira, conhecimento da minha área. Sem brincadeira, já deu mais de R$ 1 milhão que eu já tinha investido. É que a gente não faz essa conta. É que a gente não pega ali os R$ 100 que a gente pagou naquilo. Eu tenho aqui de livro mais de R$ 1.000 só de livros. Só em livros. A gente não pega aquele curso ali, aquela coisa ali. É porque a gente vê pequeno. Na hora que a gente começou a somar, eu falei, caraca, eu sei muito. E aí você fala assim, cara, eu tô capacitada. Então, assim, acho que a gente se cobra e a gente esquece que a melhoria é contínua e que ela vai ser feita dentro do processo. Eu também, ó, a Tawane é um dos meus resultados. Eu tenho também outras clientes de coaching. Eu tenho as minhas alunas do grupo de desafios. Todas elas tiveram muito resultado. E aí você fala assim, cara, todas tiveram muito resultado. Por que eu tô me cobrando em relação a isso? Eu tô fazendo, igual a Tawane falou, eu tô fazendo o meu melhor com aquilo que eu tenho e com aquela experiência, com aquele estudo que eu fiz, naquela dedicação. E assim, tudo bem eu não ter lido os 530 e poucos mil livros que tem que ler, mas eu tô indo, né, fazendo a melhoria contínua. E eu acredito muito na melhoria contínua, Tawane. Você acredita também? Super, super. Até que te dá experiência também, né? Você vê aquilo que te falta mais e vai estudar aquilo. Às vezes tem um assunto que já tá legal. Cara, você pode ir pro outro e você vai abrindo, né? Somente, até principalmente porque mexer com pessoas, cada um é diferente. Total. Então você vai aprendendo, a prática te faz aprender muito. E você fluir ali o conhecimento com a prática é muito rico, muito rico. Muito rico, eu também concordo. Então, assim, quando a gente fala sobre autocobrança, né, da mulher empreendedora, a gente tem que olhar isso. Olhar que é uma melhoria contínua, que é tudo processo, que a gente não tem controle sobre tudo, né? A gente não tem controle sobre tudo. Então, tirar um pouco desse controle absoluto. A gente, igual você falou, né, Tawane, a gente começar a olhar um pouco mais para o nosso autocuidado, né? Nosso autoconhecimento, sobre o que a gente está fazendo realmente para atingir aquilo que a gente quer, mas o principal é ter esse objetivo do que a gente quer, né? O que realmente a gente quer. Senão a gente fica pipocando e só se compara. É uma comparação absurda que a gente faz. E isso aumenta muito a nossa autocobrança, né? E assim, igual eu tô te falando, não é que é ruim se cobrar. Tem um lado positivo disso, que é justamente fazer as coisas com melhor qualidade, né? É a gente melhorar aquilo que a gente está fazendo, né? E assim, Tawane, dentro, assim, falando já a parte de consultório mesmo, assim, o que você indica pra gente diminuir essa autocobrança, ou quando a gente perceber que a gente está com aquela ansiedade lá em cima, super se cobrando, o que a gente faz? Bom, quando a ansiedade está lá em cima, super se cobrando, parar e respirar. Fazer uma meditação. Toda vez que a tua emoção ela fica muito elevada, você precisa parar, pensar e respirar. E depois disso, olhar para si. O que tem te incomodado, né? E aí você vai identificando, putz, me comparei. Ai, fiz isso. Identificar, parar, pensar, respirar e focar em você, na sua individualidade. Quem você é. E aí você olha pra você. Não é um exercício tão fácil assim, né? Mas algumas dicas. Provavelmente tem comparação envolvida. Provavelmente tem algum passo de você estar perdido, né? Será que você sabe mesmo seu objetivo? Será que você sabe onde você quer chegar, né? Por exemplo, né? Uma questão que a gente conversou, né? Eu, Tawane, quero ter minha empresa na internet. Tá, Tawane, mas como que você vai consolidar isso? Você quer dar curso, você quer isso? Cara, eu queria dar um curso, mas calma, pra você dar um curso, você precisa de uma experiência primeiro, né? Ah, então a gente foi e focou em desafio. Então, assim, tava muito perdido. Mas voltando ali para as questões de ajudar, né? Cara, parar, respirar e olhar para si. E nisso, ver o que tá me incomodando. É comparação? É número? É o ter me desrespeitado? Parar e olhar para si.
Depois de parar e olhar para si, sempre escreve, gente, sempre escreve. Vê daquilo que você escreveu e falar, olha, me comparei porque eu vi tal perfil. Cara, então eu vou parar de seguir. Me comparei não. Olhei que fiquei triste por conta dessa questão. O que eu posso fazer em relação a isso? Né? Você vê ali o que deu, o que você pode fazer em relação a isso. E outra que eu tinha anotado aqui, um negócio muito legal é ter seu objetivo claro e relembrar ele. Você ter, sei lá, escrito em algum lugar, até a frase que você me falou, né? Sim. Pra você pegar, olhar aquilo, não, calma, eu estou dentro daquilo que eu coloquei pra mim. Então, talvez eu tenha que aumentar o ritmo, não sei, mas não há essa proporção para me gerar tanta emoção negativa, tanta ansiedade. Eu tenho meu tempo, né? Eu sou Tawane, eu tenho meu tempo, a minha história. Eu vou me respeitar e olhar para mim. Exatamente. E a frase que a Tawane falou, que eu emprestei a minha frase para ela, como eu falo, porque é a frase que realmente me representa, é a frase que eu sempre tô lembrando, olhando e me fortalecendo em relação a ela, que é ser mediana e consistente. Ser mediana e consistente é o que vai fazer eu chegar onde eu quero chegar. Porque ser perfeita, né? Igual a Tawane falou, talvez você tá se comparando com outros perfis, se comparando com outras coisas. Então, se você faz essa análise que a Tawane falou, o que vai acontecer? Você vai descobrir vários fatores que estão fazendo com que você se sinta nesse nível, né, de ansiedade, nesse nível de perfeição, nesse nível de autocobrança altíssimo e que tá prejudicando aí você, né? A sua mente, e quanto mais a gente tá ali se questionando, eu falo muito, quem pensa demais executa de menos. Por quê? Porque a gente entra muito na parte da fantasia. Porque o nosso cérebro, ele ama contar histórias. Ixi, se ele puder te contar, ele conta história o tempo todo. Porque você não é capaz, isso não é pra você, você não é bom o suficiente, você não vai conseguir, que burrada que você fez na sua vida. E ele é a pessoa que mais maltrata a gente. Nós mesmos somos as pessoas que mais nos maltratamos, né, Tawane? Exatamente. Muito por conta das crenças que a gente vai criando, né? E, por exemplo, nessas questões que a gente está conversando, são coisas que refletem aprendizados que a pessoa teve com ela mesma. Então, assim, é um comportamento que geralmente é padrão. Sim. E aí, por isso que o autoconhecimento, né, é muito importante para você entender, porque, assim, quem tem a questão da autocobrança provavelmente vai sempre estar dando uma caidinha ali, mas quanto mais você se autoconhecer, mais você fizer esses jogos, mais rápido você sai, tipo, meu Deus, tô ansiosa porque me comparei, putz, me comparei, não, então mais rápido você lembra, não, eu tô dentro do meu caminho, da minha história, eu tô caminhando, então vou deixar isso aqui de escanteio, entre aspas, você racionaliza mais rápido e te equilibra mais rápido também. Total. E você acha também, Tawane, aqui até lembrando assim, de casos que já aconteceram comigo, não sei se já aconteceu com você, que a autocobrança vem pelo excesso de informação também. Às vezes a pessoa consome muita informação, overdose de informação, e aí o que acontece? Ela vem a autocobrança, ela se sabota. Você acredita que isso é real, assim, que pode causar essa autocobrança? Muito. Algo até que a gente falou da nossa consultoria, né? Foi a questão de seguir tantas pessoas, né? Por exemplo, cara, o meu objetivo não é esse, então por que eu tô consumindo esse conteúdo? O meu cérebro tá ficando cada vez mais cansado, menos produtivo, porque não tem ligação com aquilo que eu quero. Exatamente. E tá me paralisando. Exatamente. Então, por exemplo, se você quer fazer os grupos de desafio, né? Eu vou dar aqui o exemplo da pessoa que eu sigo, da pessoa que eu fiz o curso dela, que é a Isis Moreira, né? Que é a que eu também estou fazendo o curso para lançar o meu curso, que inclusive se já tiver aí lançado, vou deixar o link aqui em cima, aqui embaixo, tá? É o método Flow. E assim, a Isis Moreira, ela é a pessoa que eu escolhi para ser minha mentora nesse caminho. Então, assim, eu escolhi ela para me orientar na parte de lançar desafios, na parte de criar curso. Então, por que eu estou seguindo outras pessoas que não vão me levar a esse objetivo? Então, se eu escolhi ela, eu tenho que se consumir só o que ela me orienta, a forma como ela explica.
Sabe por quê? Porque senão vem essa overdose de conhecimento. Exatamente igual você falou, porque talvez ela tá ali te ajudando a conquistar 30 mil reais por mês. E aí você fala, nossa, caramba, tá bom. Mas aí você vem a pessoa que tem 100 mil, aqui tem 1 milhão e não sei o quê, e aquilo o que que faz? Faz com que você fale, nossa, então eu tô errada. Não, peraí, então eu tenho que fazer o que o outro tá falando. Não, mas peraí, não, o outro falou que era assim. Não, mas peraí, o outro falou que tinha que ser assim. Opa, não é assim que tem que ser. Não, opa. E aí você começa a pipocar. E aí, o que acontece? Você tem uma overdose de conhecimento. Igual aqui no meu caso, eu falo sobre produtividade para empreendedoras e profissionais liberais, né? Para que elas consigam aí tirar os seus planos do papel, para que elas consigam finalizar 100% das tarefas delas do dia. Então, se você me escolher como mentora, o que você tem que fazer? Consumir o meu conteúdo, colocar em prática, né? Dentro do curso, seguir o que eu estou falando dentro do curso, porque já foi testado, comprovado, e eu realmente coloquei o que eu queria, o que eu sei que vai te dar o resultado que eu prometo. A mesma coisa com a Tawane. Se você está buscando autocuidado, né, autoconfiança, é com a Tawane. Então, assim, se você escolher a Tawane como mentora, tem que seguir o quê? A Tawane, aplicar o que ela fala, entrar nos grupos dela. Por quê? Porque aí você tem reto, igual a gente falou, né? Até a gente falou um pouco antes, na parte da consultoria, você tem um caminho reto. Você não fica dando volta, você só vai reto. Você concorda? Muito. Muito, 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 porque você se perde no meio de tanta informação, né? Existe muito conteúdo bom, mas às vezes, né, o que eu tô propondo é uma jornada de um método que eu criei. Então, assim, você tá comigo na minha jornada, você tá no passo 3. Aí você viu o negócio do outro que já tá no passo 10. E aí você fica perdido, aí você vai querer fazer o passo 10 e não fica totalmente desconexo, nem dá certo. E aí você fica perdido e não tem resultado nenhum. Exatamente. E aí o maior prejuízo disso, não ter resultado, muito investimento, tanto de dinheiro, esforço, e esse aumento, né, desnecessário da autocobrança, né? Você se cobrar tanto em relação a isso, né? Em relação a você atingir o resultado tal, a você não ser tão boa o suficiente. Aí vem toda aquela conversa, aquela negatividade, né? Aqueles questionamentos que a gente tem dentro da gente mesmo. E assim, Tawane, eu sei que você deu essas dicas aí que eu te pedi, mas assim, queria que você me desse uma dica para que a gente conseguisse se manter dentro do processo. Hoje você tem um plano, né? Você tem um plano. O que você está fazendo para você se manter no plano que eu criei para você? Não sei se a palavra vai estar certa, mas me apoiar no plano, né? Toda vez que eu me sinto perdida, que eu vou planejar algo, eu volto para o plano. Por quê? Porque ele é o meu plano, eu preciso seguir ele. Senão eu vou me perder no caminho. Então, assim, eu imprimi ele, eu tenho ele no computador. Todas as vezes que eu vou fazer algo, né, da minha vida, eu falo, calma, eu vou olhar lá, porque lá eu decidi algumas coisas. Enquanto eu não chegar no meu objetivo, é pra ele que eu vou. Exatamente. Então, o que a Tawane falou é exatamente isso. Como que a gente diminui a autocobrança? Fazendo aqueles processos que a Tawane disse, na parte mais mental, né? De a gente acalmar nossos sentimentos. E na parte prática é você ter um plano de ação. Não adianta, gente. A gente pode falar aqui 1 milhão de coisas para vocês, mas se você não seguir o teu plano de ação, você vai se sentir perdida, você vai ficar se questionando qual é o primeiro passo que você tem que dar. Você vai se questionar como que você tem que planejar aí a tua semana, o teu mês, para que você atinja aquele objetivo, e você não vai reto, você vai ficar se perdendo aí, e aí vai aumentar a autocobrança, que, como a gente viu aqui, não é legal, né? Ela faz com que a gente paralise, que a gente desista no meio do caminho, e isso é muito ruim, né? A gente desistir de sonhos, de objetivos, no meio do caminho, sabe? É aquele sentimento de nadar, nadar, nadar e morrer na praia, né? Sim. E ninguém E quer é muito sentir ruim. isso. Não. Exatamente. É um sentimento muito ruim, assim, da gente nadar, nadar, nadar e morrer na praia. E muitas das vezes que tá acontecendo isso com você é exatamente por você não ter um plano de ação, não saber aonde investir, em quais, né, passos você está. Então, o que eu acho que eu gosto mais do coaching é exatamente isso, de criar plano de ação. Acho que
Eu amo fazer isso, eu acho que realmente faz com que a gente diminua muito a cobrança. Não é que você não vai se cobrar, não é que você não vai ficar ansiosa, igual eu tava falando com a Tawane, né, um pouco antes, existem os picos de ansiedade, né, Tawane? Tem momentos que a gente vai sim se Sim. sentir ansiosa. E por que tem esses picos? Inclusive eu, tá, gente? Eu tô num momento assim, que eu tô um pouco no pico da ansiedade, assim, acabo me cobrando um pouco. Eu sei que é por conta de uma coisa nova, uma coisa que eu tô fazendo que é diferente para mim, mas que eu quero controlar isso, sabe? Não é bom ficar sentindo isso, mas existe, não tem como a gente fugir, né? Existem os picos, né? Por que existem esses picos, assim? É que assim, a vida não tem como ser em linha reta, né? Porque nós somos pessoas e nós temos uma história e a gente age de acordo com a nossa história, né? E Uhum. assim, a ansiedade ela também tem fator adaptativo. Você tá entrando em algo que você desconhece. Então a ansiedade ela dá uma subida, porque, tipo, cara, o que que tá acontecendo aqui? Isso é algo novo, né? E geralmente é algo que a gente aprendeu com a nossa história, né? No nosso comportamento. Ele tem a função, não sei qual tem na sua. Mas, nesse caso, é muita questão do novo, Do novo, né? né? De estar E, encarando um novo desafio, né? Tá fazendo coisas sim, diferentes, saindo da zona de e por conforto. exemplo, sim, e por exemplo, existem coisas que são mais desafiadoras para cada um, né? E são coisas que foram, não é criadas, mas assim, que formaram quem a gente é. Então, assim, tem algumas coisinhas que sempre elas vão dar uma desequilibradinha. Por isso que o autoconhecimento é muito importante, você buscar o que fazer, você racionalizar, porque os desafios, eles sempre vão estar surgindo. A vida, ela é uma adrenalina, É. né? A questão é o que que a gente faz com aquilo que chega. Exatamente. Nossa, você E, falou de uma forma muito legal. A vida é uma constante adrenalina. A gente faz as coisas para diminuir a ansiedade, né? Inclusive ter um plano de ação, planejar a semana. Tudo isso vai diminuir a ansiedade. Por quê? Porque a gente tem uma visão do futuro, né? E o que a gente tem medo do futuro. Só que quando a gente vê, fica mais calmo, fica mais tranquilo, né? Então sim, é muito louco isso. Realmente, a vida é uma adrenalina. Gostei. sim, porque a gente não tem como controlar nada, né? E isso é algo muito, muito difícil, porque é, essa geração, por exemplo, né, não aprendeu muito se frustrar. Né? Não é legal se frustrar, mas faz parte da vida as coisas não darem certo. E a gente não tem controle. A gente precisa pegar aquilo que chegou, né, acolher ali o sentimento, ver o que faz e ir pra frente. Exatamente. E a frustração, assim, o erro, ele é muito importante, porque é dele que a gente aprende. Eu costumo dizer que a gente só aprende com o erro. O acerto, sendo bem sincero, o acerto a gente esquece. É difícil a gente lembrar aquilo que deu certo. É Agora verdade. o erro ele martela ali, ó, na tua cabeça. Não, foi isso que eu fiz, ó, foi aí que eu errei. Ele fica martelando e a gente aprende com o erro. Pode ver na escola, a criança que aprende a andar, ela aprende quando ela começa a cair. Se ela não cai, ela não anda. Olha que louco, Isso é muito real. não Muito real. é? Na escola, se a Uhum. gente não aprende a primeiro desenhando errado lá o a gente não aprende o jeito certo de escrever o A. Então, assim, o louco é isso. O louco é muito. Que eu penso assim, cara, a gente só aprende com o erro. E a gente tenta evitar o erro. Olha que loucura! Não faz Sim. sentido. É muito doido. Não. E a galera, né, se martiriza por conta do erro. Como Sim. se, meu Deus, como? Gente, nós somos pessoas. As pessoas erram. Exatamente. Mas então era isso, Tawane. Eu acho muito legal. Achei sensacional esse podcast, porque acho que muitas empreendedoras, assim como nós, né, profissionais liberais, assim como nós, passa por isso, passa por essa autocobrança. Então, assim, fica o recado. Diminua a comparação, perceba se é isso que está te fazendo mal. Tenha aí um plano de ação, se Sim. finque nele, né? Pega ali, igual a Tawane fez, imprime, coloca em tudo que é lugar. Eu também Uhum. faço isso é super importante, porque aí você se vê com direção, né? E tenha clareza do momento que você está, né, Tawane? Na sua Sim, história, igual você falou, olhar mais pra gente mesmo e parar de olhar muito as coisas externas e parar de querer controlar o que é incontrolável, exatamente. né?
Mas acho que é isso. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada, Tawane, porque assim, era um assunto que eu queria muito falar com uma pessoa que tem mais essa área do conhecimento da nossa mente, né? E que pode ajudar tanta gente aí que tá ali naquela função de fazer, e aí vem a autocobrança, aí cai ali no meio, começa a desistir de tudo porque não se acha suficiente. Foi sensacional. Eu quero que você aqui que esteja escutando o nosso podcast se sinta acolhida, se sinta assim, cara, real isso, é assim que eu preciso fazer então. Todo mundo passa por isso. É uma coisa que não dá para controlar, mas tem como a gente diminuir e continuar seguindo em frente rumo aos nossos objetivos, né? Quero deixar aqui o convite também para você deixar o like se você está vendo aqui no YouTube, dar 5 estrelas para a gente no podcast, também acessar os links que eu vou deixar aqui embaixo das redes sociais da Tawane e também lá do meu curso e das coisas que a gente oferece aí para vocês, tá? E também compartilha esse podcast para aquela sua amiga que você vê que ela tá aí se cobrando tanto, não tá conseguindo dar os primeiros passos, compartilha com ela, né? Leva amor, né? Quando a gente compartilha as coisas que a gente gosta, a gente tá levando amor para as outras pessoas. Mostra que a gente gosta das pessoas, não é? Então compartilha aí, ajuda a gente a atingir mais pessoas. E eu espero que você tenha gostado. E a gente se vê no próximo Descomplicando. Obrigada, Tawane. De nada. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.